ambiente digital regulamentado expurga a extrema-direita. A extrema-direita, ela age sempre na ilegalidade, ela age sempre contra os princípios básicos dos direitos humanos. Então, quando você tem regras implementadas que protegem os direitos humanos, a extrema-direita é banida. E eles tratam isso como censura. Então é basicamente como um cenário onde o cara quer ser da Ku Klux Klan e ele quer ter o direito de ser da Ku Klux Klan. Ele conseguiu isso nos Estados Unidos e esbraveja isso para o mundo inteiro como exemplo da democracia e da liberdade. Só que o resto do mundo não quer saber se os americanos têm essa regra e tratam como liberdade o seu direito de ser nazista. Aqui no Brasil e na Europa, não. Ponto final. Só que eles querem mudar isso e implementar a visão norte-americana para o resto do mundo, para que eles não sejam expulsos do debate. Eles não conseguem agir dentro da legalidade. Então, vamos ilustrar a situação, né? Qual foi a acusação do Twitter Files Brasil 2 contra mim? Foi que eu teria usado de maneira escondida, de maneira secreta, contatos e influências que eu tinha dentro do Twitter Brasil para banir o Alan dos Santos. Ele é uma das figuras mais nefastas, mais criminosas que existem na extrema-direita. Ele é um sujeito canalha e que deveria estar preso. Ele está foragido da justiça nesse exato momento. E na época que isso tudo aconteceu e que eu pedi o banimento dele, eu não pedi pro Galo. Eu pedi abertamente na internet. Eu pedi em todas as minhas redes sociais. Até o momento em que ficou tão estressante que eu cheguei pro Galo e falei: vocês não vão fazer nada? Vocês vão continuar com essa política bundona? Com essa covardia de vocês de não banirem essas contas criminosas? E a resposta do Galo pra mim na época foi: eu vou ver o que pode ser feito, vou analisar, não sei o quê, e depois ele volta pra mim. Eu tenho esse print guardado pra quando for necessário. Ele volta pra mim depois e fala assim: Felipe, nós concluímos que não houve nenhum tipo ele não infringiu nenhuma das normas da plataforma. Depois de dizer que o cara teve parada cardíaca por causa da vacina da Covid. Não feriu as regras da plataforma. A minha resposta pro Galo foi uma gargalhada imensa. E logo em seguida eu falei: nós não temos mais o que conversar. Vocês apoiam esse regime, fascistas são. E não falei nunca mais com o Galo. A acusação toda é uma bobajada, né? Eu não usei de articulação nenhuma, eu não usei de meios escusos nenhum. E tudo para proteger a tal da liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão para eles? O direito do Alan dos Santos de vir a público falar para ninguém tomar vacina. O direito de falar que o Eriksen, jogador da Dinamarca, caiu com a parada cardíaca em campo porque tinha se vacinado de Covid, quando na verdade nem vacina ele tinha tomado. O direito que ele próprio, Alan dos Santos, isso é muito importante, gente, que vocês saibam. O Alan dos Santos, enquanto diz que defende a liberdade de expressão, ele prega o que Olavo de Carvalho ensinou, que era: exponham os endereços de todo defensor de comunista na internet e linchem essas pessoas. Esse é o discurso do Alan dos Santos. Sim. Onde está a liberdade de expressão que ele defende? Lutar pela regulamentação é lutar para que essas falas tenham consequência jurídica. E a gente não pode abrir mão disso. Não é censura, é consequência jurídica para os crimes que eles cometem. A inflação oficial do Brasil perdeu força, desacelerou e chegou a esse índice aqui, ó, apenas 0,16% no mês de março. É o mais baixo para um mês, né? Desde 2020, mês de março, quando a pandemia da Covid começou. Essa desaceleração fica bem clara, como você consegue observar comigo aqui no nosso gráfico, né? Especialmente quando a gente dá uma olhadinha para o mês de fevereiro, tá vendo? A inflação bateu 0,83 e agora, portanto, essa queda bem significativa. Isso especialmente por conta de reajuste de mensalidades escolares, o que não aconteceu no mês de março. Então, agora, quando a gente olha para os últimos 12 meses, o acumulado que a gente observa é esse aqui, ó, uma inflação que não chega a 4%, 3,93%. Ficou dentro do teto da meta aí perseguida pelo Banco Central.
e é exatamente esse o teto, 4,5%, mas ainda acima do centro da meta, que é de 3%. E quando a gente observa, né, exatamente o que está acontecendo, o que mais pesou na inflação de março foi a alta dos alimentos. Além dos alimentos terem subido menos, a inflação desacelerou também por causa da queda dos preços dos transportes, que leva em conta a redução dos combustíveis. A gasolina subiu menos que no mês anterior e o óleo diesel ficou mais barato. O preço das passagens aéreas, que tinha dado um bom alívio em fevereiro, voltou a cair forte em março. Ainda assim, acumula alta de 18% em 12 meses. Isso deixou de preocupar mesmo no curto prazo. E a gente tem a questão da gasolina, que também teve uma reoneração importante de CMS. Isso bateu ali em fevereiro e agora em março também se dissipou esse efeito. Então esse grupo de transporte como um todo também mostrou uma desaceleração importante no mês. Segundo o IBGE, o impacto dos reajustes das mensalidades escolares no início do ano letivo ficou para trás. E o grupo Educação saiu de uma alta de quase 5% em fevereiro para menos de 0,15%.